Se você trabalha com dados espaciais, muito provavelmente você precisa fazer mapas. Agora, talvez você não saiba que é possível fazer mapas até 30 vezes mais rápido. Olha só que sensacional! E é justamente isso que eu vou mostrar neste vídeo. Bom, eu sou o Marcel Santos, o seu professor de análise de dados com a linguagem R. E eu te mostro, eu te ensino como fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido. Olha só que interessante. Para que você possa ter acesso a todas essas aulas que eu mostro como você faz, suas análises de dados até 30 vezes mais rápido, você tem que se inscrever nesse canal. Então, para você receber aulas toda semana sobre análise de dados com a linguagem R, análise de dados até 30 vezes mais rápido, basta se inscrever nesse canal e ativar as notificações. Porque quando você ativa as notificações, aí é certeza que o YouTube vai te notificar quando as novas aulas forem disponíveis por aqui. Certo? Então é isso. Agora a gente vai para a aula de hoje. Como eu falei para vocês, hoje é o dia que eu vou te mostrar como fazer mapas até 30 vezes mais rápido. Olha que sensacional. Certo? Geralmente a aula funciona da seguinte forma. Eu utilizo aqui o editor de texto para ficar uma coisa mais dinâmica, para que vocês possam entender da melhor forma possível tudo que eu tenho que passar para vocês. Certo? Então, primeira coisa que a gente tem que saber, por que a gente faz mapas, Por que a gente faz mapas? Então, eu posso colocar aqui, como uma primeira pergunta aqui que a gente pode responder é por que fazer mapas? Quem sabe dizer, Então, algumas pessoas sabem, outras pessoas ainda não têm isso bem definido. Pessoal, a gente precisa fazer mapas para visualizar os nossos dados. Olha só que interessante, visualizar os nossos dados. Aí você vai dizer, Marcelo, por que eu não uso um gráfico, então, para visualizar os dados? Porque a forma mais efetiva para você visualizar dados espaciais, no caso, é através de mapas. Então, resposta, por que a gente tem que fazer mapas? É para visualizar de forma efetiva os dados espaciais. Olha que interessante, vou colocar aqui, para visualizar de forma efetiva os dados espaciais. Olha que legal. Então, é basicamente para isso que a gente precisa fazer mapas. Por isso que eu já cheguei perguntando aqui para vocês nesta aula aqui no início. Perguntei, se você trabalha com dados espaciais, muito provavelmente você precisa fazer mapas, certo? Então, por quê? Porque é indispensável. É indispensável a gente trabalhar com dados espaciais e não, no caso, produzir ou visualizar esses dados através de mapas. Por isso, moçada, e aí é uma pergunta que me fazem sempre, e eu já vou responder aqui. Por isso que toda vez que a gente vai fazer um mapa, a gente precisa ter acesso aos dados. Então, é bem comum lá no meu Instagram, que é o @MarcelSantos. Então, é bem comum lá as pessoas me perguntarem assim, Marcel, eu preciso fazer um mapa dessa forma, tá? Que vai mostrar esse tipo de informação. Aí eu já pergunto, você tem os dados? Então, pessoal, o que é indispensável para a gente construir os nossos mapas é ter acesso aos dados. Quando a gente faz um mapa para mostrar a localização, por exemplo, a localização da farmácia que fica na sua cidade, você precisa ter acesso à posição geográfica da farmácia que está na sua cidade. Então, você precisa ter acesso aos dados. Não existe você fazer mapa se você não tem acesso aos dados. Então, a primeira coisa que você tem que ter acesso é aos dados. Aí você diz, Marcel, onde é que eu acesso esses dados? Você pode acessar esses dados em diversos sites que estão aí disponíveis na internet. Agora, eu mostro para vocês isso ao longo das aulas que eu apresento aqui neste canal. Por isso que você tem que se inscrever neste canal, como eu falei para vocês logo no início, tá? Mas hoje eu já vou te mostrar também como é que você acessa esses dados. E vou te mostrar, claro, na prática, como é que você faz os seus mapas até 30 vezes mais rápido, tá? Então, fiquem com esta informação que sempre você vai precisar ter acesso aos dados para fazer os seus mapas. Agora, quais tipos de dados, A gente vai precisar dos dados espaciais. Dos dados espaciais para fazer os mapas. Aí você vai perguntar, Marcelo, o que são, então, esses dados espaciais, Que interessante. Então, vamos lá. O que são os dados espaciais, já que a gente precisa deles para fazer os nossos mapas, Então, tá. Então, pessoal, os dados espaciais, são informações que nessas informações você vai ter um adicional, você vai ter uma informação a mais. Então,
Que informação adicional você precisa ter para que esse conjunto de dados seja classificado como dados espaciais? Você tem que ter a informação referente à localização daqueles dados, a localização de onde aqueles dados foram coletados. Então, quando você tem um determinado conjunto de dados e atrelado a esse conjunto de dados, você tem a localização espacial, aí você vai dizer que esse conjunto de dados é um conjunto de dados espaciais. Olha que interessante, moçada. Me dá um exemplo, Marcel. Vê só. Digamos que você queira fazer um mapa que mostra a temperatura da superfície da Terra para a região brasileira. Olha só que interessante. Não é apenas dados de temperatura da superfície da Terra. São dados de temperatura da superfície da Terra para uma região específica. Eu estou dando a localização para a região brasileira. Então, a partir de agora, eu estou falando do quê? De dados espaciais. Dado de temperatura da superfície da Terra, né? Vai ter ali atrelado a informação referente à posição ou à localização geográfica. Então, agora nós temos um conjunto de dados espaciais. Olha que simples, né? Às vezes a gente não pensa, não para pensar mesmo, né? Como a gente consegue definir as coisas, mas é bem interessante. Agora, outro exemplo, tá? Aliás, continuando com esse exemplo. Então, para a gente fazer um mapa como esse, a gente vai precisar o quê? Não apenas de uma informação que representa toda a temperatura para a região brasileira, mas é interessante a gente ter diversas medidas da temperatura da superfície da Terra ao longo do território brasileiro. Agora, cada medida dessa que a gente vai ter, a gente precisa ter uma informação adicional referente à posição, né, à localização geográfica que aquela medida foi coletada. Então veja que o conjunto de dados espaciais vai ter a informação referente ali, por exemplo, a temperatura, né? A informação referente ao fenômeno que você quer estudar, mas é a posição, a localização no espaço. Então é basicamente isso que a gente tem que ter em mente. E quando a gente trabalha com dados espaciais, a gente está sempre falando da posição geográfica, a gente sempre tem que lidar com essa informação adicional referente à posição, à localização que aquela informação foi coletada. Certo? É difícil, Marcelo, trabalhar com isso? Não desde que você use a ferramenta correta, desde que você use a metodologia correta, desde que você preste atenção nessas definições, tá? Essas definições é que faz toda a diferença na hora da gente colocar a mão na massa e fazer os nossos mapas até 30 vezes mais rápido, tá? Então, bem tranquilo. Agora, sabendo o que são esses dados espaciais, é interessante a gente saber, e muitas pessoas às vezes não sabem, quais são os tipos de dados espaciais que a gente tem. Porque a depender do tipo de dado espacial, a abordagem que você vai utilizar para fazer esses mapas até 30 vezes mais rápido, vai ser diferente. Vai ser uma abordagem para cada tipo de informação que a gente tem. Marcelo, sério? E quais são esses tipos de dados espaciais que a gente tem? Então vamos lá. Vou colocar aqui, tipos de dados espaciais. Olha só que interessante. Quais são os tipos de dados espaciais que a gente tem? Eu vou colocar aqui o nome deles, tá? Aqui, vou colocar dados do tipo raster. Olha que legal essa palavra, né? Raster. Faltou um S, né? Raster. E outro tipo aqui, são dados vetoriais. Marcelo, como assim dados do tipo raster e dados vetoriais, tá? Vou mostrar aqui para vocês através de um esqueminha, de uma figura, né? De uma figura. Então, se você digitar aí, fazer uma pesquisa, uma boa e velha pesquisa no Google, você vai encontrar esquemas como esse aqui. Se você colocar assim, dados raster versus vetoriais, tá? Aí você vai encontrar alguns esquemas, algumas figuras que vai te mostrar, que vai te ajudar a entender a diferença entre esses dois tipos de dados. Bom, então não te preocupa que eu vou te mostrar aqui, vou te explicar o que quer dizer essa figura. Veja só que interessante. Aqui está o real world, ou seja, o que é o real world, né? Real world. O real world é justamente o que é o mundo real. Então, essa figura aqui em cima nos mostra, no caso, o mundo real, que é uma área, né, na superfície terrestre, onde nesta região aqui da superfície terrestre, a gente tem o quê? Tem um lago, né, um rio, como vocês conseguem ver, tem uma casa aqui, tem um conjunto de árvores aqui, outro conjunto de árvores aqui. Então, aqui nós temos, né, a superfície terrestre e a gente precisa, olha só que interessante, a gente precisa representar essa superfície terrestre
Através de dados, né? Através de dados. E a gente pode representar esta mesma superfície terrestre através de dois tipos de dados, que são os dados do tipo vetor e são os dados do tipo raster. Agora, como é que a gente representa esses objetos espaciais aqui? Né? Utilizando a abordagem vetorial. Veja, na abordagem vetorial, a gente vai ter assim, praticamente três coisas, tá? Ó, pontos, linhas e polígonos. Então a gente vai representar os nossos objetos espaciais através de três características, né? Através de três representações. Através de pontos, através de linhas e através de polígonos. Marcel, entendi. O negócio do vetor é ponto, linha e polígono. Agora, me dá um exemplo aqui. Então veja só. Aqui no mundo real a gente tem um rio, né? Um riacho. E esse riacho ele pode ser representado através de uma linha, como vocês conseguem ver aqui, ó. Então veja, a gente pode estabelecer ou aplicar diversos pontos aqui, coletar diversos pontos de coordenadas geográficas e ligar esses pontos para formar uma linha. Quando a gente liga esses pontos e forma uma linha, a gente representa esta linha, aliás, a gente considera que esta linha é o rio. Então, esta linha vai nos dar a posição, né, espacial, a posição geográfica do rio aqui do nosso mundo real, da superfície terrestre. Então, vejam como eu posso representar esse objeto espacial chamado rio através de uma linha de pontos, né, uma linha composta por pontos. Legal. Agora, se eu quiser representar esta área aqui, ó, de floresta, eu posso representar através de um polígono. O que é um polígono? É um conjunto de pontos, né, que formam um ciclo completo, né, que se fecha assim. Você liga as linhas e você vai ter a origem, né, encontrando a extremidade. Então, você vai fechar ali a linha para formar um polígono. Então, veja, esta região aqui, ela pode ser representada, essa região florestada, pode ser representada através de um polígono. Esta outra também, olha só que interessante. Já a casa, né, se você olhar, se você considerar essa área, né, a área imensa dessa superfície terrestre, a casa é basicamente o quê? Um ponto, né? É um ponto. Então, perante a imensidão da superfície terrestre, a casa, no caso, você pode representar por um ponto. E aí, outra forma de representar os objetos espaciais, aqui na abordagem vetorial, né, é utilizando um ponto. Então, veja só que essa casa é representada por esse ponto amarelo. Então, quando a gente ter acesso aos dados espaciais, a gente pode ter acesso a dados espaciais vetoriais que vai representar os objetos da superfície da Terra. Olha que interessante, tá? Agora, não só de representação vetorial, né, vivem os dados espaciais. Ou seja, a gente pode representar os objetos espaciais também através de uma abordagem chamada raster. Como assim raster, Marcel? O que seria isso? Bom, pessoal, para vocês entenderem é o seguinte. Veja aqui a superfície da Terra, né, essa área. Imagine que você pode pegar esta área e subdividir em áreas menores. Imagina só que você pode fazer isso. Então, você vai subdividir, formar pequenos quadrados, né, para representar, ou esses pequenos quadrados vão estar dispostos, né, ao longo da área que você quer estudar. Então, neste caso aqui, vejam que eu não peguei, né? A gente representa que toda esta área aqui, ela vai ser subdividida em pequenos quadrados. Estes pequenos quadrados a gente chama de pixel. Então, cada pixel desse vai conter uma única informação, tá? Então, nesse caso aqui, cada pixel desse contém uma informação. Então, observem aqui que nesta região florestada, você vai ver que os pixels, alguns pixels, vai ter aqui a informação S, a letra S. Olha só que interessante, S, S, S. Então, vejam que através de um conjunto de pixels, a gente pode representar uma área maior. Então, através de um conjunto de 3 pixels, a gente consegue representar esta área florestada aqui no nosso conjunto de dados. Agora, e o nosso riacho aqui, o rio? O rio, ele é representado através de um conjunto de pixels também. Só que esses pixels, né, eles são colocados um após o outro, dando a ideia de uma linha, né? Então, vejam só, a gente vai colocando nos pixels, aliás, aqui nós temos todos os pixels, só que aí para cada pixel desse, a gente vai colocando um R para representar que é o rio, e a gente vai colocando esta informação
de forma que vai dando a forma de uma linha. Observem que os pixels também, ó, vai formando aqui uma linha para representar o nosso rio. Olha que interessante. Agora, no caso aqui, ó, da casa, a gente pode representar a casa apenas com um pixel, porque a casa é um ponto, né? É um ponto perante a imensidão da superfície terrestre. Então, a gente pode representar a casa por apenas um pixel. Veja, moçada. Então, quando a gente vai fazer mapas, a gente vai ter acesso olha que interessante, ou a dados espaciais vetoriais, ou a dados espaciais do tipo raster. Só lembrando, esses dados do tipo raster é como se fosse uma matriz de dados, uma planilha de dados, né? Então, a gente vai ter acesso ou a um tipo de dados, ou a outro tipo de dados, ou aos dois. Às vezes, a gente usa os dois tipos de dados para a gente poder fazer um mapa. E é isso que vocês vão ver aqui. Beleza? Então, agora está todo mundo com conhecimento, está todo mundo embasado. Agora a gente vai dar continuidade aqui até chegar ao ponto que eu vou mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer os nossos mapas até 30 vezes mais rápido, tá? Então vamos logo para este ponto aqui. Você já tem conhecimento suficiente para começar a entender o que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, primeira coisa, ó, como é possível fazer mapas até 30 vezes, deixa eu colocar um X, né? Vezes mais rápido. Ah, boa pergunta, né, Marcelo? Como é possível fazer mapas até 30 vezes mais rápido? Então, para eu fazer mapas até 30 vezes mais rápido, né, vocês conseguem entender que eu vou fazer um mapa muito rápido, muito rápido. Agora, como é que a gente, para pensar, olha que lógico, como é que a gente consegue fazer uma coisa muito rápida? Muito rápida. Vou fazer vocês pensarem agora. Como é que o pessoal lá no restaurante, né, consegue entregar aqueles pratos de uma forma muito rápida? Quando você vai sair final de semana, tal, você vai lá e pede um prato legal, e aí você pede aquele prato em alguns minutos, né, a depender da logística do restaurante, em alguns minutos você tem ali o prato feito e entregue para você lá no restaurante. Como isso é possível fazer tão rápido, né? Sabe por que, moçada, o pessoal lá do restaurante consegue entregar o prato, né, a comida tão rápido? Porque eles já deixam tudo preparado, assim, quase pronto, né? Tudo preparado. Ele consegue deixar tudo, é um mise en place, chama de mise en place. O que é um mise en place? Você consegue deixar tudo o que você precisa para fazer aquele prato pronto. Você deixa ali tudo o que você precisa pronto. Quando alguém pede, você só faz montar e entregar a comida, né? Você vai montar e ali você vai cozinhar rapidamente, né? Às vezes já tem muita coisa cozinhada. Você vai montar e entrega rapidamente o prato. Então, para fazer os mapas, moçada, é basicamente isso que você precisa. Aliás, parte desse princípio. Para você fazer o seu mapa até 30 vezes mais rápido, você tem que estar com praticamente tudo pronto. Quando você está praticamente com tudo pronto, você junta ali e rapidamente você tem um mapa. Agora a grande pergunta é, como é que a gente consegue deixar praticamente tudo pronto, né, para fazer um mapa até 30 vezes mais rápido? Então, quando você tem praticamente tudo pronto, você não reinventa a roda. Então, o segredo para você fazer as coisas rápidas é não ter que reinventar a roda, tá? Toda vez tem que fazer a mesma coisa. É usar aquilo que já está pronto a seu favor. E é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, como é possível fazer mapas até 30 vezes mais rápido? Então, vou colocar aqui alguns pontos. Não reinventar a roda. Não reinventar a roda. Vocês sabem o que quer dizer isso, né? Não tem que fazer tudo de novo, tá? Não reinventar a roda. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ter o mapa praticamente pronto. Quando você tem um mapa praticamente pronto, aí, ó, em questão de minutos, segundos, na realidade, você tem o seu resultado. Agora você vai dizer, Marcel, como é que eu consigo deixar um mapa quase pronto, hein? Então, para isso, você vai ter que usar uma ferramenta que vai te possibilitar não reinventar a roda e uma ferramenta que vai te possibilitar usar coisas que você já fez. Usar do seu trabalho, usar aquilo que você fez previamente para ter que usar novamente. Aí você não vai reinventar a roda. Aí você vai dizer, Marcel, de qual ferramenta que você está falando? Eu estou falando aqui
de ferramentas, ou no caso de linguagens, linguagens de programação para análise de dados. De preferência, uma linguagem que seja fácil de entender e uma linguagem, no caso, né, que foi criada especificamente para fazer análise de dados. Porque quando você usa uma ferramenta que foi criada especificamente para fazer análise de dados, para fazer mapas, né, quando você usa esta ferramenta, você não vai precisar fazer aconchambre, sabe? Você vai precisar fazer gambiarra. Fujam das gambiarras. Use as coisas que foram realmente criadas para o propósito que você quer. Então, se você quer fazer mapas até 30 vezes mais rápido, primeira coisa é utilizar as ferramentas que foram criadas para que você possa fazer mapas até 30 vezes mais rápido. E nesse sentido, destaca-se assim, muito, mas muito na frente a linguagem R. A linguagem R, o tal do R, né? Que a gente chama no dia a dia de R, mas a gente sabe que o certo seria a gente falar a linguagem R, só que a gente, né, para bom entendedor, minha palavra basta, então a gente chama de R. Mas você tem que usar a linguagem R, moçada, porque é aí que você vai conseguir juntar, ou no caso, não ter que fazer tudo de novo. Você vai conseguir ter as coisas praticamente prontas e em questão de segundos você vai ter o seu mapa. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês, que eu vou fazer aqui um mapa com vocês, em questão de segundos. Para isso eu vou abrir aqui o RStudio, tá? O RStudio, moçada, é um editor de texto, né? Um ambiente, vamos melhor falando, é um ambiente para desenvolver os códigos da linguagem R de forma fácil. Como assim, Marcelo, de forma fácil? É tipo assim, você digita uma palavra, olha só, eu quero o comando library. Aí eu digito, LBR, já aparece aqui o comando. Plá! Rapidinho. É muito de boa. É muito de boa. Então, o RStudio facilita demais você poder utilizar a linguagem R a seu favor. Certo? Aí, moçada, quando a gente está aqui no RStudio, a gente vai fazer as nossas análises de dados, né? Os nossos mapas, no caso, através de comandos. O que é comando, né? O comando é basicamente o quê? Uma palavra que você vai informar, e é uma palavra, no caso, que o R entenda, né? Que o interpretador da linguagem entenda, que ela vai fazer uma ação, tá? Um comando ou uma função, vai fazer uma ação. Então, por exemplo, eu quero ler os dados. Aí você vai usar uma função ou um comando para ler os dados. E aí você executa, aí o R vai lá e lê os dados para você. Aí eu quero selecionar as linhas desse conjunto de dados. Aí você vai usar um comando, né, uma função tipo select, para selecionar. Aí seleciona as linhas. Aí o R vai e seleciona para você. Então você vai contando, você vai dizendo exatamente o que o R tem que fazer para ele fazer o seu mapa. Você vai informando, olha, R, lê os dados, agora seleciona a coluna tal, agora faz o mapa, agora muda a cor, muda a escala de cor. Então é muito massa, porque você vai informando ali para eles, né, para o R, quais são os comandos, o que você precisa fazer, você vai informando através de comandos, e aí o resultado final é aquilo que você vai, é resultado daquilo que você vai informando ali no R. Olha que sensacional. Agora, sabe a parte mais legal? Você vai informando, escrevendo ali, né, o que você precisa para que o R faça o seu mapa, vai informando. Aí depois você tem o quê? Você tem isso, o conjunto de informações que você escreveu para que o R possa fazer o seu mapa. Marcel, e aí, moçada, que vocês podem salvar isso e usar outras vezes. Isso que torna o processo mais rápido. Você não vai precisar reinventar a roda. Então, se eu fiz esse script aqui para fazer um mapa, aí o que é que eu faço quando eu quero fazer o mapa de novo? Eu seleciono aqui todos os códigos e clico aqui em rodar, né, que é run, clico em rodar e aí relaxa um pouco, peraí, relaxa um pouco. E de repente vai fazer o quê? Olha só o que acontece. Bum! Eu tenho aqui o meu mapa de forma rápida para vocês verem aqui. Você vai dizer, Marcel, sensacional. Então, se eu começar a entender essa linguagem R, eu vou começar a fazer os mapas bem mais rápido. Aí você vai dizer, Marcel, mas aí foi de boa, né? Você já fez previamente, agora você usa e tal, aí sai o seu mapa rápido. Agora, Marcel, e se eu quiser fazer para o estado, por exemplo, eu sou da Bahia, tá? Se eu quiser fazer para o estado da Bahia, e agora, Marcel? Agora você vai ter que fazer esses códigos, você vai ter que digitar esses códigos tudo de novo, né? Não precisa. E essa é a parte legal, moçada, de você trabalhar com a linguagem R. Veja, eu desenvolvi esses códigos para fazer o mapa de relevo para o estado de São Paulo. Aí, digamos que você é da Bahia, aí você diz, beleza. Então, o que eu vou mudar aqui é que, ao invés de colocar aqui SP, que é São Paulo, né?
Ao invés de colocar esse P, eu vou colocar BA, que é a Bahia. Olha só o que vai acontecer, moçada. Aí eu vou e executo aqui tudo de novo, ó. Só que com BA, você clica aqui e só espera a mágica acontecer. E aí, vai baixar os dados diretamente, tá? Nem precisei acessar o navegador. E só espera a mágica acontecer em alguns segundos, enquanto eu estou falando. Olha só, tum! Nós temos aqui o mapa de relevo para o estado da Bahia. Pessoal, não é fácil? É fácil, é fácil. É muito fácil. Muito fácil você, assim, é muito prático você poder fazer os seus mapas até 30 vezes mais rápido utilizando essa ferramenta fantástica que é a linguagem R. Você vai dizer, Marcel, legal, então eu sou de Santa Catarina. Então coloca aí SC, pra gente ver se vai fazer o mapa de Santa Catarina. Tá? Aí eu coloco aqui SC, vou executar e olha só, aí você vai dormir, nem precisa dormir que não dá tempo, né? Em alguns segundos você tem aqui o mapa para o estado de Santa Catarina. Moçada, é muito simples, moçada. É muito simples. Vou colocar outro aqui, ó. Vou colocar o Pará. Então vou colocar PA, tá? Deixa eu só apagar isso aqui, que vai ficar melhor. Vou colocar PA, vou executar todo mundo aqui e vocês vão ver que rapidamente eu faço um mapa para o estado do Pará. Agora, por quê? Porque eu não estou reinventando a roda. Imagina que se eu tivesse que fazer, digamos assim, para eu desenvolver esse script aqui, isso me tomou aqui alguns minutos, uns 30 a 40 minutos, tá? Para eu fazer esse script aqui. Então, para eu fazer esse script, me tomou 30 a 40 minutos. Agora, imagina que eu tivesse que fazer ou gastar 30 a 40 minutos toda vez que eu tivesse que fazer um novo mapa. Já pensou? Já pensou como seria trabalhoso? Então, quando você não reinventa a roda, quando você não repete a atividade, tudo fica mais fácil, tudo fica mais rápido. Então, olha só, apareceu aqui, enquanto eu falava, demorou um pouco mais para aparecer o do Pará, porque são mais dados que a gente tem, né? É uma região bem maior. Aí exige um pouco mais do processador do computador. Mas veja, de forma automática e rápida, eu tenho aqui o mapa de relevo para o estado do Pará. Olha que simples, moçada. Agora eu vou mostrar outra coisa para vocês aqui, um adicional aqui para vocês, que é muito interessante. Você vai dizer, Marcel, tem como a gente poder, digamos assim, deixar um negócio mais fácil ainda? Já está fácil. Tem como deixar mais fácil ainda? Tem. Então vejam só, eu desenvolvi esses códigos, agora o que é que eu posso fazer? Eu posso esconder esses códigos para ficar até mais fácil da gente visualizar as coisas aqui. Como é que a gente poderia, entre aspas, né, esconder esses códigos? A gente poderia atribuir todo esse processo aqui, todos esses códigos, todas essas funções que foram utilizadas para fazer os mapas, eu posso compactar todas essas informações em um único comando. Como é que eu faço isso? Então a gente cria uma coisa chamada função, moçada. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz isso na prática, para vocês verem como é interessante. Tá, então, se vocês pararem para pensar, eu consigo fazer mapas para os estados do Brasil mudando aqui, ó, apenas essa informação, que é a sigla para o estado. Então, o dado de entrada que eu coloco aqui é justamente a sigla. Se eu coloco uma sigla diferente, vai ter outro mapa. Então, que tal a gente fazer um comando, tá? Um comando ou uma função que a gente chama, que vai receber essa sigla do estado, e a partir dessa sigla do estado, ela me dá um novo mapa. Como assim, Marcel? Vocês vão entender aqui na prática. Vejam. Então eu vou criar, ó, tem vários comandos aqui, ó, que a gente utiliza para fazer o nosso mapa. O comando crop, que é para cortar, o comando masker, que é para fazer que é pra gente fazer o contorno aqui, né, do estado, mascarar os dados, melhor falando, entre outros comandos. Mas eu vou criar um meu, para deixar o negócio bem mais simples. E aí eu vou chamar esse comando de meu mapa, tá? Então, meu mapa. E aqui, quando eu for criar um comando, eu estou dizendo o seguinte, que eu vou pegar uma sequência de códigos e vou atribuir, e vou igualar. Ou vou dizer que esta sequência de códigos, a partir de agora, vai se chamar uma coisa chamada meu mapa. Então, para eu poder atribuir esta sequência de códigos ao meu mapa, eu utilizo um operador de atribuição. E na linguagem R, esse operador de atribuição é essa flechinha aqui, ó. Menor que tracinho, tá? Você pode configurar aqui o RStudio para criar um atalho. Geralmente eu uso um atalho e rapidamente, ó, eu escrevo aqui, ó, menor que tracinho. Então,
você só precisa aqui, ó, desta informação. Aí eu vou criar um novo comando, né, ou uma nova função. Para isso a gente usa um comando chamado function. Olha que interessante. Function, ok? E aqui dentro dessa function, a gente vai informar quais são os códigos. Nesse caso, são todos esses códigos que a gente precisa para fazer o mapa, certo? Então, vou colocar esses códigos aqui, ó, dentro das chaves. É como se a gente estivesse guardando esses códigos em uma caixinha. E essa caixinha eu vou chamar de meu mapa. Agora, para eu guardar esses códigos dentro desta caixinha, a gente tem que abrir e fechar a caixinha. Então, o abrir e fechar a caixinha aqui quer dizer o abre chaves e o fecha chaves. Então, aqui, ó, eu abro chaves, ó, e aqui eu vou fechar chaves. Então, agora, todos esses códigos que foram responsáveis pela construção do meu mapa vai estar dentro aqui, ó, dentro dessa caixinha, que são as chaves aqui, ó, abre chaves e fecha chaves. Legal? Legal, interessante, né? Então, o que é que acontece? Agora, toda vez que eu vou... Agora sim, olha só, eu posso executar aqui, ó, executei, eu vou selecionar tudo e vou executar, ó, selecionei e executei, olha que interessante. Agora, eu tenho um comando chamado meu mapa. Ó, se eu digitar aqui, ó, meu, e der um espaço, ó, já apareceu, meu mapa. Então, se eu executar esse meu mapa, toda vez que eu executar agora o meu mapa, vai ser criado o mapa do Pará. Por que, Marcel, toda vez que executar o seu mapa vai ser criado o mapa do Pará? Porque eu deixei aqui essa informação do Pará fixa, tá? O PA fixo. Marcel, tem como deixar variável? Tem. Se deixar variável, Marcel, a gente pode fazer um mapa para o estado de uma forma simples, né? Utilizando um comandinho que você acabou de criar, que é o meu mapa. Eu vou deixar variável aqui com vocês, tá? Para deixar variável, moçada, aqui ó, dentro do abre parênteses e fecha parênteses, a gente entra com uma informação, que essa informação vai ser responsável pela mudança aqui. Porque se eu deixar assim, fixo, sempre vai aparecer o mapa do Pará. Agora, se toda vez, quando eu executar a função meu mapa, eu entrar com a informação a mais, que essa informação a mais vai ser responsável pela troca do estado, aí toda vez que eu executar, eu posso ter um mapa diferente, um mapa para cada estado. Olha que simples. Vê a sequência, tá? Então aqui, na função function, né, que é a função responsável para empacotar os códigos, vamos dizer assim, aqui eu vou dizer o seguinte, aqui eu vou dizer que a gente vai ter uma variável, né, ou seja, um termo que vai variar, um termo no qual o seu valor vai ser variável. Então, esta variável aqui, a gente vai chamar de meu estado. Olha que interessante, eu vou colocar o meu estado aqui dentro. Olha que legal, meu estado. Então, aqui na função function, aliás, aqui na função meu mapa, a partir de agora, a gente pode entrar com o meu estado, com o seu estado. Só que aí, quando a gente entrar com essa informação no meu estado, a gente tem que usar essa informação ao longo do código. Lembra que aqui, ó, o código vai ficar entre as chaves. Então, se eu entrar com o meu estado aqui, eu tenho que usar essa informação aqui, ó, ao longo do código, que ao invés de parar, que é uma informação fixa, eu vou entrar com a variável chamada meu estado. Olha que legal. Então, toda vez que eu digitar agora o nome a sigla do meu estado aqui, na função meu mapa, eu vou trocar o mapa, a região que eu vou fazer o mapa, tá? Eu vou escolher, no caso, qual é o estado que eu vou fazer o mapa. Olha que simples, moçada. É bem tranquilo, vocês conseguiram entender a sequência, mas aqui é apenas para demonstrar para vocês como eu posso deixar o negócio automático, tá? Mas eu explico para vocês melhor, passo a passo, tal, como é que cria essas funções em outras aulas. Mas aqui é apenas um gostinho, um aperitivo de como é que as coisas funcionam, tá? Então, beleza. Agora eu vou executar aqui, ó, essa função. Vou recriar a função meu mapa. Só que agora, quando eu recriar a função meu mapa, ela vai poder receber uma informação adicional que é referente ao nome do estado. Então, vou executar tudo aqui, ó. Vou executar tudo. Olha só, executei. E agora eu posso usar a função meu mapa. E aqui na função meu mapa, eu posso entrar com a sigla, olha só, AL de Alagoas. E olha só, quando eu executar o meu mapa, eu só espero um pouquinho e as coisas acontecem. Vocês vão ver, opa, que legal, criei o mapa de Alagoas. Ah, Marcel, que simples. Agora, se eu usar aqui, ó, por exemplo, ao invés de Alagoas, eu vou colocar Sergipe, tá? Vou colocar Sergipe, um SE. Que é um estado pequeno, então a gente consegue
baixar os dados de forma rápida, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, SE de Sergipe. Olha só, rapidamente, tem o meu mapa para o estado de Sergipe. Legal, Marcel. Já que você conseguiu criar esta função chamada meu mapa, tem como você salvar ela em um arquivo adicional e depois só carregar ela para ficar bem mais fácil aqui, para ficar menos códigos na nossa frente? Tem. Olha que legal. Olha como eu vou resumir isso aqui de uma forma simples. Presta atenção, que vocês acham que o negócio já é sensacional, vai ficar sensacional agora. Eu vou salvar esta minha função que eu criei chamada meu mapa. Eu vou clicar aqui, ó. Arquivo, salvar como, e vou colocar OK. E vou escolher um caminho para salvar. Eu vou salvar, deixa eu ver aqui. Vou salvar em documentos, tá? Salvar em documentos. Ok. Deixa eu colocar um nome, eu vou chamar de mapa relevo. Tá, e vou salvar. Salvei aqui a minha função, a função que a gente acabou de criar. Beleza, agora o que é que a gente faz? Então, eu posso fechar isso aqui, ó, fechar os meus códigos, fechei. Eu posso abrir aqui de novo o editor de texto, ó, abri, e agora tá limpo, né? Olha que limpo, moçada. Eu vou apagar essa figura aqui só para mostrar para vocês que tá tudo limpo. Olha que limpo. Então, faz de conta que você abriu o RStudio. Aí você vai encontrar aqui, ó, tudo limpo para você ir informar os códigos, né? Informar as funções necessárias para você fazer o seu mapa, certo? Só que no caso aqui, ó, o negócio vai ficar bem mais simples do que você pensa. Uma vez que eu fiz o quê? Já fiz todo o trabalho anteriormente, salvei o trabalho que eu fiz, criei uma nova função com aquele trabalho. Agora eu só vou usar aquilo que eu fiz previamente para eu poder fazer os meus mapas até 30 vezes mais rápido de uma forma simples, tá? Como é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou utilizar uma função chamada source. Source, moçada, quer dizer origem. Deixa eu colocar aqui, certo? Source quer dizer origem. Então eu vou ter que pegar um arquivo, no caso, aquele arquivo que eu salvei, eu vou ter que carregá-lo aqui no RStudio, por isso que eu estou utilizando essa função source, para pegar esse arquivo. Qual a origem desse arquivo que eu quero carregar? Então, como é que eu faço para carregar esse arquivo que a gente vai utilizar? Esse arquivo, moçada, é o que a gente acabou de salvar, que são os códigos para fazer mapas. Então, venho aqui e coloco o caminho, né, o local onde esse arquivo foi salvo. Então, eu vou colocar aqui, ó, C barra, agora presta atenção, tá? É a barra normal, não é a barra invertida, é a barra normal. Então, C barra, eu vou colocar aqui, ó, user, que é onde vai estar o meu arquivo. Lá vai ter uma pasta com o nome Marcel e depois vai ter uma pasta com o nome OneDrive. E em seguida uma pasta com o nome Documentos. E aqui sim, eu vou encontrar o arquivo que a gente acabou de salvar, que são os códigos necessários para a gente fazer o nosso mapa, certo? Então aqui, ó, eu vou colocar o nome desse arquivo, que é mapa_relevo.r. Ok, agora eu vou executar. Como é que eu faço para executar? Ou eu coloco o cursor sobre a linha que eu quero executar e clico em Run. Ó, executei. Ou eu coloco o cursor sobre a linha que eu quero executar e aperto Ctrl mais Enter. Olha só, Ctrl mais Enter. Simples assim. Beleza. Agora, lembra que nesse arquivo aqui, moçada, a gente criou uma função, criou um novo comando, né, chamado meu mapa. Olha só, eu digito aqui, ó, meu, e aperto o Tab, e aí completa, meu mapa. Ó, o RStudio já encontra aqui a função que a gente criou. O RStudio já vai mostrar pra gente, né, o que a gente quer. Ele tem um sistema de autocompletar. Então, você aperta Enter, completou. Está aqui a função que a gente vai usar para fazer os nossos mapas de uma forma rápida, até 30 vezes mais rápida. Lembram que quando eu criei essa função, quando eu criei esse comando, eu disse que esse comando vai receber uma informação, e essa informação vai ser a sigla do estado, e aí a depender da sigla do estado, a gente vai ter um mapa, né? Se for a sigla do estado do Pará, vai ter o mapa do Pará. Se for a sigla do estado do Acre, vai ter o mapa do Acre. Vamos fazer do Acre aqui, ó. Aí eu vou colocar aqui, entre aspas, a sigla do estado, que é Acre. Opa, AC. Basta eu executar e aí, ó, rapidamente, olha só que interessante, ele vai baixar os dados e aí vai mostrar pra gente o mapa de relevo para o estado do Acre. Marcel, como é rápido, Marcel? Exatamente, moçada. O segredo é não reinventar a roda. E essa ferramenta, a linguagem R, ela possibilita que a gente não reinvente a roda, que a gente não tenha que fazer trabalho repetitivo. E é por isso que a gente consegue fazer mapas até 30 vezes mais rápido. Vejam que eu fiz a roda, né, apenas uma vez. Foi isso aqui, ó. Esse arquivo, mapa _relevo.
que eu mostro para vocês, né, em outro momento, como é que eu faço, como é que eu fiz esse arquivo, como é que eu fiz o mapa aqui, todos os comandos, como foi, o que é que faz, qual arquivo que lê, quais são os dados espaciais que a gente faz a leitura, tudo isso eu mostro aqui, ó. Ó, vou mostrar outra coisa para vocês interessante. Vejam, ó. Lembra para vocês que no início dessa aula eu mostrei para vocês que falei para vocês que a gente tem que acessar os dados? Então, eu baixei os dados aqui no site, os dados de relevo, é esse arquivo aqui .tif. Agora, os dados referente aos limites geográficos, tá? A localização, os limites ou a extensão territorial de cada estado, eu consigo acessar automaticamente através dessa função read_table. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para vocês verem que o negócio é automático. Por exemplo, digamos que eu queira acessar os limites territoriais do estado do Rio de Janeiro. Aí eu vou fazer assim, ó, vou utilizar a função read_state, tá? Eu falei table, mas é state. Então, vou ler os códigos do estado. De qual estado? Do Rio de Janeiro. RJ. Ó, RJ. E quando eu ler esses dados, eu vou dar um nome para eles. Eu vou atribuir a uma coisa que a gente chama de variável, né? Eu vou dar um nome para eles. Então, eu vou chamar eles de RJ. RJ em minúsculo aqui, ó. Vejam que eu li aqui, ó, a flechinha, tá? Que é para atribuir. Agora, eu vou executar. E aí, ele vai baixar automaticamente. Ó, baixou já. Downloading 75 KB. 76. Baixou automaticamente os dados. Aí, vejam, eu uso outra função que é para plotar esses dados, que é a função plot. Então, vou plotar o quê? O meu conjunto de dados. Qual o nome que eu dei para ele? Eu chamei de RJ. Agora, dentro desse conjunto de dados que eu chamei de RJ, tem várias colunas de dados. Várias colunas. Eu quero acessar uma coluna específica para plotar essa coluna de dados. Então, eu uso aqui o cifrão e tenho acesso a todas as colunas. Só que eu quero uma coluna específica, que é a coluna de homem, que é onde vai ter os meus dados espaciais. Agora eu aperto Enter, ops, de uma forma simples eu consigo acessar os dados necessários para eu fazer os meus mapas. Vejam, quando eu falo para vocês que para fazer as coisas de forma rápida, você tem que ter a ferramenta que te possibilita isso, a linguagem R vai te possibilitar acessar os dados de forma rápida, e uma ferramenta que possa, no caso, onde você possa reutilizar o trabalho que você fez, reutilizar aquilo que você já tinha feito, tá? Então, a linguagem R te possibilita usar o trabalho previamente desenvolvido, porque o trabalho previamente desenvolvido, ele é documentado através de comandos, como vocês conseguem ver aqui. Então, reutilizo os comandos, reexecuto os comandos e eu tenho o resultado, o mesmo resultado. Agora, se eu quiser modificar o resultado, eu faço pequenas modificações, supimpa, eu tenho outro resultado de uma forma rápida. Eu já mostrei isso aqui para vocês. Se quiser, eu mostro de novo. Ó. A gente vai fazer um mapa para o estado do Acre. Vamos fazer para o Rio de Janeiro? Coloca RJ. Veja, eu readaptei. Eu adaptei o código para eu mudar apenas uma informação e ter outros mapas. Moçada, é assim. É dessa forma que você consegue fazer mapas até 30 vezes mais rápido, né? E nesse caso é utilizando essa ferramenta fantástica. E qual é a dica que eu dou para vocês aqui? Ó? Vamos lá, voltar para o nosso editor de texto. Tá, Marcel, então já sei como é que faz, já vi na prática. E o que é que eu tenho que fazer agora, então, para poder fazer os meus dados, meus mapas, né? Até 30 vezes mais rápido. Dominar a linguagem R. Tá, você vai ter que dominar a linguagem R. Marcel, onde é que eu começo? Cara, você está no lugar certo. Assiste os meus vídeos. Começa aí assistindo os meus vídeos, tá? E aí você vai começar a dominar a ferramenta. Dominar a linguagem R. E ao dominar a linguagem R, por quê? Porque ao dominar a linguagem R, você vai fazer seus mapas, e salvar os códigos. Códigos para reutilizar. Simples assim. Tá vendo? Simples assim. Você vai salvar os códigos para reutilizar. Outro ponto que você pode fazer mais rápido ainda, tá? Pegar um código pronto e readaptar. Nossa, isso aqui é readaptar. Esse aqui é a forma mais rápida que você pode pensar. Readaptar, não tem I, né? Readaptar. Então é a forma mais rápida que tem para você fazer
os seus mapas, tá? Pegar um código pronto e readaptar. Sempre vai ter um código pronto. Se alguém fez, pode passar para você. E você vai fazer a sua adaptação e produzir os seus mapas. Agora, veja, mas não adianta você adaptar um código se você não sabe exatamente o que é que está ali. Então, por isso que independente que se você vai fazer os seus códigos ou adaptar um código pronto, você tem que o quê, ó? Vou marcar aqui, ó. Ó. Vou até colocar maior. Dominar a linguagem R. Quando você domina essa ferramenta, não só mapas, mas todas as suas análises de dados, você vai poder fazer até 30 vezes mais rápido. E foi exatamente isso que eu mostrei nessa aula. Pessoal, seguinte, aviso importante, me segue lá no Instagram, que é o @MarcelSantos, que aí vocês vão ver como é que faz, né? Vou dar dicas para vocês todo santo dia de como é que faz a análise de dados até 30 vezes mais rápido. Se inscreve no canal, deixe seu comentário dizendo se faz sentido tudo isso aqui que eu falei para vocês. Faz sentido? É isso que você quer? Fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido? Deixa aí o comentário. Marcel, eu quero fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido para poder finalizar minha dissertação muito rapidamente. Para eu poder publicar mais artigos científicos, porque mais análise de dados quer dizer mais artigos científicos. Para poder fazer, prestar consultorias mais rapidamente. Então escreve aí abaixo que eu vou responder, fazer o possível para responder todos os seus comentários. Moçada, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.